Bom, como tema dessa terceira conferência, eu escolhi o otimismo nas relações familiares. O tema pode parecer um pouco estranho, mas a gente vai ver que é bem importante na vida familiar esse otimismo, sobretudo nas relações familiares. E acaba também que o tema vem em boa hora, porque é necessário bastante otimismo para a última conferência, perto do almoço. Então mantenham firmes aí, sejam otimistas aí com essa conferência. Mas o tema é muito importante, como eu falei, porque uma coisa que eu percebi nesse pouco tempo de sacerdócio é que, em geral, muitas pessoas são pessimistas. E, por consequência, muitas famílias vão se tornando pessimistas em vários aspectos da vida, especialmente, no nosso caso, nessas relações familiares. Então, muita gente é pessimista. Ah, minha família não é boa, nada vai dar certo, tudo que eu faço é ruim, não vai dar certo, não tem jeito, nem adianta. Então, esse pessimismo vai causando uma maneira de ver as coisas, de fazer as coisas, uma maneira de levar a família. Isso é bem prejudicial, como a gente vai ver. Isso também tem uma consequência na vida espiritual, porque muitas pessoas não conseguem praticar as virtudes ou não começam a praticar as virtudes por conta desse pessimismo. Ah, ser santo é muito difícil, eu nunca vou conseguir, nem adianta tentar. Ah, eu começo, mas nunca consigo avançar. E aí vai paralisando, porque o pessimismo tem consequências. Uma das consequências do pessimismo é o desânimo, é a tristeza, é o desespero, falta de coragem. E tudo isso vai paralisando na vida natural e na vida também sobrenatural e também na família, como a gente vai ver. Então, o pessimismo é realmente uma doença perigosa na família e na vida do próprio indivíduo, né? Então, assim, o pessimismo vai levando a pessoa até um desespero, uma falta de esperança em Deus, porque tudo é ruim. Deus não me ama, Deus não liga para mim, Deus não está nem aí para minha família, Deus não está nem aí para mim, e isso vai tendo suas consequências na vida espiritual também e também na vida familiar. Então, o pessimista, ele não é pesado só para ele mesmo. Ele não causa mal só para ele mesmo. O pessimista causa mal para todos, para o ambiente. Então, uma pessoa pessimista na família gera um pessimismo nos outros membros da família também e faz uma família se tornar pessimista. Porque assim, o pessimista ele tem uma tendência a ver tudo de uma maneira ruim, como diz o nome, é pessimista, né? Então ele vai entrando num beco sem saída, nada tem solução e tudo é um problema. E aí as pessoas ao redor do pessimista começam a ser um problema também. Então o pessimista começa a ver a família como a causa dos seus problemas. Porque também é uma tendência do pessimista não só se ver como uma pessoa ruim, mas ver o pior dos outros. Então ele tem uma tendência às vezes até a culpar os outros. Não, eu sou ruim porque minha esposa é ruim. Eu sou ruim porque meus filhos são muito difíceis. Eu sou ruim porque nada dá certo na minha vida. Então, ele vai começando a culpar a própria família pelos seus problemas. E a família vira a causa dos problemas. E aí, o pessimista não quer viver naquela família. Não quer cumprir bem o dever de Estado. A família é um problema para ele. Um problema sem solução. Para o pessimista, só existe problema sem solução. Então, a família, para o pessimista, começa a ser a causa dos seus problemas. E a família se torna, para o pessimista, o seu maior problema. E aí, realmente, ele não tem mais ânimo de viver naquela família ou fazer algo por aquela família. E isso é destruidor. Isso destrói as relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, porque o problema do pessimista, às vezes, se encontra na família, ao menos para ele, né? Isso vai, pouco a pouco, destruindo a família. Então, o pessimista, quando ele está numa família, ele está por obrigação, porque ele não quer estar. Aquela família é um problema para ele. Para ele, às vezes, é melhor viver sozinho. Não na realidade, né? Mas ele acha que sim. Então, isso vai causando vários problemas entre os familiares. E devia ser o contrário. A família, lógico, apesar de todos os problemas, deve ser, né, para os membros daquela família, um consolo. Não, é aqui que eu consigo descansar,
é aqui que eu consigo ser eu mesmo, é aqui que eu consigo achar um certo descanso. Então, a família, às vezes, sobretudo nesse mundo tão maluco, devia ser o lugar onde a gente devia se sentir bem. Apesar de todos os problemas, aqui eu estou bem, estou com pessoas normais, a gente se entende bem, a gente está bem. Então, devia ser mais um consolo do que um problema. E a família é isso, é realmente esse consolo na vida material, na vida natural, na vida espiritual. Então, é necessário também ter esse olhar sobrenatural da família. Às vezes até aqui na casa com os padres, né, querendo ou não, é a família que a gente tem. É bom sentar na mesa com os padres e conversar com gente normal, com gente que tem o mesmo pensamento, e isso faz bem. Então devia ser assim também na casa de vocês. Sentar na mesa, conversar com os filhos, conversar entre vocês. Vocês têm o mesmo pensamento, buscam o mesmo fim. Então isso devia causar uma certa alegria. Então não fujam disso, procurem isso também, essas relações com o otimismo, né? Porque a gente viu que o pessimismo é um grande problema e gera outros problemas, e o remédio para isso é ter otimismo. E é por isso que eu resolvi falar também sobre esse otimismo nas famílias. Então o otimismo, ele afirma as relações, ao menos vai ajudar a querer buscar essas relações dentro de casa e vai trazer uma confiança também entre os esposos, entre filhos e pais. Então o otimismo é necessário para a família. Como eu falei, ao menos vai ajudar a querer e buscar essas relações. Porque o pessimista, né, ele não vai ter essa coragem. Ah, não vai dar certo mesmo, não vou nem tentar. O otimista não. Não, apesar das dificuldades, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer. Então, buscar ter esse otimismo na família. Porém, também, pessimismo é um erro. Ver problema em tudo, problema sem solução e etc. Mas existe também o falso otimismo. Por exemplo, imaginem uma moça boa, virtuosa, uma moça da igreja, estudiosa, etc., que começa a namorar com um rapaz todo errado. Não quer estudar, não quer saber de religião, não quer nada com a vida. E a moça está tão apaixonada que ela, não, vai dar certo. Depois do casamento tudo vai melhorar. Não é assim. Então, assim, é um falso otimismo. Não vai melhorar, ele vai piorar e você vai piorar junto com ele. Então, não vai ser só ele que vai ser ruim. Você também, a moça, acaba se tornando uma pessoa ruim também por causa desse falso otimismo. Isso não é otimismo, isso é loucura. É igual, sei lá, jogar uma criança no meio do lago e esperar que ela chegue até a outra margem do rio. Ela não vai aprender a nadar assim, isso é falso otimismo. É necessário alguém ali para acompanhar, para ensinar, porque se fosse assim ninguém morria afogado. Então, é necessário que o otimismo ele seja também racional, realista. O otimismo irracional é um erro, como o pessimismo. Igual também acreditar, meu filho é bonzinho, ele vai para a igreja, ele quer servir a igreja, agora vai dar tudo certo. Não, se você não vigiar, vai dar tudo errado. Então tem que ter também esse realismo nesse otimismo. E o otimismo também, ele é realista, mas ele deve ser possível e prudente. Então, o otimismo não vai contra a realidade, não vai contra a possibilidade, não vai contra a prudência. Então, ele é realista, possível e prudente. Realista, porque eu devo considerar a realidade, as consequências, todas as coisas. Possível, porque Deus também não pede o impossível, então temos que ver se realmente é possível. E prudente, se eu tenho os meios para alcançar isso que eu estou esperando com esse otimismo. Então, o que é o verdadeiro otimismo? É acreditar que tudo dará certo, porque não é impossível, porque tem os meios, com a graça de Deus, de acreditar nisso. Então, assim, sejam famílias otimistas. Eu acredito que minha família vai dar certo, porque é possível que dê certo, porque eu tenho os meios para isso, eu tenho as graças de Deus para isso. Eu acredito que meu marido vai mudar, eu acredito que minha esposa vai mudar, que ela pode melhorar, que ele pode melhorar, que meus filhos vão ser santos. Isso é possível e isso é um verdadeiro otimismo. Então sejam otimistas, acreditem nisso, né? E se convençam, né, da necessidade e da importância do otimismo nas famílias. Sem isso, a gente não vai ter coragem de buscar a santidade na nossa família.
não vai ter coragem de ter boas relações, de querer o céu para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Sem esse otimismo, a vida é pesada e a cruz se torna cada vez mais pesada também. Então, o otimismo é necessário para manter essas relações familiares. E vocês sabem até, talvez melhor do que eu, como é difícil manter esse otimismo dentro de casa. Porque facilmente, rapidamente, né, vai se instalando esse pessimismo contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. Então, é necessário realmente também pensar nisso com uma certa frequência. Não, vai dar certo, pode dar certo. Eu vou fazer com que dê certo com a graça de Deus. Então, ter esse otimismo, né? E assim, também como a gente viu, né, no começo da conferência, não é só o pessimismo que vem se a gente não cultiva esse otimismo, é o desânimo também. Também certas intrigas vêm por conta do pessimismo. Também a tristeza no nosso estado de vida. Tudo isso vem junto com o pessimismo se a gente não cultiva esse otimismo. Assim, não é fácil, mas é necessário. É isso que eu quero que vocês entendam. É necessário manter esse otimismo. E, claro, fugir desse pessimismo também, que acaba que é bem comum nas famílias, nas pessoas e nas relações. Bom, tem uma frase bem otimista, que alguns aqui vão entender a referência, né? Tem tudo para dar errado e por isso mesmo dará muito certo. Prova que o Padre Daniel é mais otimista do que vocês pensam. Não, tem tudo para dar errado e por isso mesmo dará muito certo. Pode parecer irracional, tem tudo para dar errado. Não, tem tudo para dar errado, mas por isso mesmo dará muito certo, porque a gente conta com a graça de Deus. A gente tem esse verdadeiro otimismo que vai dar certo, até porque o otimismo ele é fundado na confiança em Deus. A gente confia na graça de Deus. Então pode ser que humanamente falando, tem tudo para dar errado. Mas não é impossível e com a graça de Deus vai dar muito certo. Então mesmo que a família de vocês tenha tudo para dar errado, pode dar muito certo. Acreditem em Deus e cultivem esse otimismo. Quem foi muito otimista, por exemplo, foi Dom Bosco. Se Dom Bosco não fosse tão otimista, ele não tinha começado a obra que começou. Porque Dom Bosco era um rapaz pobre, órfão de pai, não tinha muitas condições, realmente não tinha quase nenhum meio. Então ele buscou com otimismo aquilo que Deus pediu para ele. E Deus usa dos otimistas. Deus não gosta de usar dos pessimistas, não. Até porque os pessimistas eles não começam obra nenhuma. Eles param. Então Deus usa dos otimistas. E Deus usou, por exemplo, de São João Bosco para fazer muito bem como ele fez. Outra frase também de alguém muito otimista é a de São Paulo. Esperar contra toda esperança. Pode ser que seja difícil, mas eu confio, vai dar certo, porque Deus vai me ajudar. Esperar contra toda esperança. Frase de São Paulo para vocês levarem para a vida e colocarem na porta aí do quarto de vocês também. Então, logo assim, é necessário que a família seja otimista, senão a vida familiar vai virar um caos. E por mais que pareça que, assim, se vocês não cultivarem esse otimismo, né, tudo pode ir por água abaixo. Então, cultivem esse otimismo, né? Por mais que pareça que tudo vai dar errado, pode dar muito certo. Então, tenham esse otimismo que é necessário para a vida familiar. E às vezes, né, é isso que falta, esse otimismo, para buscar essa relação. É esse otimismo para buscar uma certa mudança, às vezes não do outro, mas de você mesmo. Porque a gente sabe muito bem o que o outro precisa mudar, mas esquece que a gente também precisa mudar certas coisas. Então, espera tanto a mudança do próximo que a gente não muda. E nada muda, nem ele, nem você. Então, às vezes, é ter esse otimismo até com vocês mesmos, que é necessário vocês mudarem alguma coisa para que toda a relação mude. Então, esse otimismo. Isso trará, relações tranquilas, saudáveis para as famílias, boas conversas. Por exemplo, igual o padre Marcos comentou na última conferência, que as conversas, 15 minutos de conversa na média, muito pouco. E quais são as conversas? Você não fez isso para mim. Você não faz nada. Pega tal coisa para mim. Não são nem conversas, na verdade. Então, assim, é necessário o otimismo também para ter essas conversas, pelo menos para retomar essas boas conversas dentro de casa. E agora, talvez, a parte mais interessante, que é a parte mais prática,
da conferência, né? Que é esse otimismo na prática. A gente viu que ele é importante. Agora, como é que esse pessimismo vai aparecendo na prática e como também aplicar esse otimismo? E aí a gente vai separar em duas partes, né? Por exemplo, o pessimismo e o otimismo entre o marido e a mulher e o otimismo e pessimismo entre os pais e filhos. Então, começando do marido e mulher. Existem duas fases, né, assim, entre o pré-casamento e o casamento, né? Tem o pré-casamento, que é o namoro, noivado, e o começo do casamento, que aí é o otimismo. No namoro, no pré-casamento, ele é aquele otimismo irracional. Não, vai dar tudo certo, ele vai mudar, ela vai mudar. É só a gente casar que vocês vão ver a mudança. Tudo pior. Então, assim, é um otimismo exagerado, não é verdade? Aí começa o casamento. Aí aparecem alguns defeitos, mas ainda tem um certo otimismo. Tem problema, mas ele vai mudar. E aí chega a segunda fase do casamento, até muito rápido, que é o pessimismo. Não tem jeito, ele não vai mudar. Não adianta fazer nada, não adianta tentar. E aí começam outros problemas. Se eu soubesse, eu não tinha casado. E se fosse outra pessoa? E se fosse, e se nada. Então, assim, é necessário otimismo, porque senão esse se vai perdurando no próprio casamento e vai trazendo muitos problemas. E esse pessimismo, essa segunda fase do casamento, chega rápido. Muitas vezes chega rápido. Então, precisa ter bastante cuidado, porque senão a maior parte do casamento é vivida nesse pessimismo. E mesmo assim que vocês estejam nessa fase, agora voltem para o justo meio, para a virtude, para o otimismo, e é possível, a gente vai ver. Então, assim, como dizem também nessa segunda fase, né, daqui para frente é só para trás, se nada mudar. Então é necessário buscar esse otimismo aí para não ir para trás. Porque senão começa muita intriga. Eu falei, se você não espera que seu marido mude, você não vai fazer nada para mudar. E aí você começa até a piorar com ele. Ao menos a relação com ele começa a piorar. E a mesma coisa com a esposa. Minha esposa só reclama, não adianta fazer nada. Então eu não vou fazer mais nada. E aí piora, porque ela vai reclamar mais e você não vai fazer nada. Então, assim, dois irmãos, que apesar do amor que existe entre irmãos, eles preferem implicar um com o outro do que, sei lá, caminharem juntos. Então, não é falta de amor, é só realmente esse pessimismo que precisa ser tirado de dentro dessa relação. Então, o pessimismo chega e falta coragem e ânimo para ajudar o marido ou a esposa, muitas vezes, no casamento, para acreditar que ele pode mudar ou que ela pode mudar. Então, isso vai afastando um do outro, vai esfriando as relações, porque começa a vir um certo pessimismo, igual eu falei, não só com você mesmo, mas com o outro. Então, é necessário ter bastante cuidado com esse pessimismo. E isso pode ter várias causas. O pessimismo pode vir por conta do tempo, da convivência, porque a gente vai conhecendo mais profundamente os defeitos do outro. Pode vir também da falta de paciência, porque a gente falou tanto e ele não muda, então não vai mudar. A gente fez tanto, ele não muda, então já era, não tem mais o que fazer. Então, essas correções sem efeitos também vai trazendo esse pessimismo nessa relação. E muitas vezes também esse pessimismo vem do orgulho, porque ninguém quer ceder. Um fala para o outro o defeito do outro, um pede ajuda para o outro, e o outro não ajuda, ou começa uma briga e ninguém quer ceder. Ninguém quer reconhecer seu erro, ninguém quer dar o braço a torcer. E o que leva a exagerar o defeito do cônjuge, e o que leva ao pessimismo, e insisto, né, não só o pessimismo, mas o desânimo, a tristeza dentro do casamento e a falta de coragem mesmo, que até se espalha para outros aspectos da vida, como eu falei, vida espiritual, relação com os filhos e todas as outras coisas. Então a causa pode ser várias, mas não é nem tão importante a causa. O importante é a solução, que pode ser o otimismo. Então é necessário praticar o otimismo com o marido, com a esposa, porque o otimismo vai temperar as dificuldades. Em todo casamento tem dificuldade. Todo casamento vai ter uma certa briga, todo casamento vai ter certas divergências. Então tem dificuldades. E aí o otimismo vai temperar essas dificuldades, vai trazer mais ânimo.
falei, vai trazer essa força de vontade para poder ajudar e resolver os problemas. Vai trazer mais força de vontade para mudar o que precisa ser mudado, seja em você, seja no outro. Então, vai fazer com que ninguém desista de ninguém, porque o pessimismo traz também essa desistência. E aí é um problema. Desisto do meu marido, desisto do meu casamento. Então, o otimismo não. Ainda é possível. Eu vou fazer o que for possível para salvar esse casamento e vai dar certo. Tem tudo para dar errado, mas vai dar muito certo. Então, acreditem nisso, né? Tenham esse otimismo também. Até porque o trabalho do marido é edificar a sua casa. E o trabalho da esposa também é edificar a sua casa. Um junto com o outro. Então, a santificação de um depende do outro. Nenhum de vocês, né, a partir do casamento, vai chegar ao céu sem passar pelo outro. Não é possível que um chegue ao céu e o outro não. Esperemos que não. Esperemos que todos cheguem ao céu. Mas o céu depende do outro, mesmo que o outro não chegue. Então, é necessário esse otimismo também, entender essa missão e ter esse otimismo para não desistir. E não só do casamento, mas não desistir dessa missão de edificar a casa, de edificar um ao outro, de edificar a própria família, de levar um ao outro ao céu. Então, tenham esse otimismo, porque é realista, é a missão de vocês, porque é possível, é o que Deus pediu para vocês, e é prudente. Deus dá todos os meios. Então, não é irracional pensar isso e querer isso, muito pelo contrário, é necessário. Então, é necessário esse olhar otimista no casamento. Nem que for esse otimismo no casamento assim. Ele é ruim mesmo, mas pode melhorar. Já é melhor do que ele não tem jeito. Então, tenha ao menos esse otimismo. E esse otimismo também vai surgir justamente com a relação. Procurem essa relação, conversar entre vocês, serem abertos, serem tranquilos um com o outro, saberem não só corrigir, pedir, mas também elogiar, saber suportar e acompanhar, aconselhar um ao outro. Então, assim, entender que, às vezes, né, seu marido não fala seus defeitos só para te humilhar, ele fala para te ajudar. E é a mesma coisa. As esposas, às vezes, não reclamam só por reclamar. Às vezes sim, mas às vezes não. Reclamam porque é necessário mudar alguma coisa. Ou então, elas mostram algum defeito justamente para te ajudar. Então, também tenho esse olhar sobrenatural um com o outro, esse otimismo. Não, ela está querendo me ajudar. Pensem assim. E ele também, ele está querendo me ajudar. Pensem assim. É mais otimista, né? E isso vai ajudar um ao outro, vai ajudar o casamento, vai ajudar as relações de vocês. E agora, nessa segunda parte, talvez até a mais importante, é o otimismo na relação dos pais e dos filhos. Porque aqui mora um grande problema. Talvez assim, o demônio usa mais do pessimismo nessa relação. Porque a gente vai ver, os jovens eles são em si já pessimistas. E quando eles têm pais pessimistas, isso gera um grande problema. Os pais realmente vão perdendo aquela admiração, os filhos, desculpa, vão perdendo a admiração dos pais. E aí essa relação esfria ou se corta totalmente. Então esse é um ponto crucial mesmo, porque muitas relações entre pais e filhos se enfraquecem por conta do pessimismo. E essa relação é a mais prejudicada pelo pessimismo, né? A relação dos pais e dos filhos. Então, aos pais, os futuros pais, sejam otimistas também com os jovens, com os filhos. E o problema, às vezes, não está tanto quando eles são pequenos. Quando os filhos são menores, eles não se dão tanto conta desse pessimismo. Mas vai chegando uma certa idade que aí sim, eles vão sentindo o peso do pessimismo. Então as crianças começam a crescer e vão se tornando pessimistas. Os jovens, a maioria em si, já são muito pessimistas. Você vai conversar com um jovem, é as mesmas frases. Eu não dou conta, é muito difícil, desisto, não vai dar certo. Então, assim, é um pessimismo, assim, uma espécie de pessimismo, porque, na verdade, nem é tanto um pessimismo, mas é uma certa confusão. Porque vai entrando na adolescência, muita coisa muda. E eles ficam perdidos.
Então, eles não sabem lidar com eles mesmos, vêm certas dificuldades, cobranças, eles se cobram muito, os pais começam a cobrar muito, tem certas frustrações, seja dentro de casa, seja porque eles assumem certas responsabilidades e vão se frustrando, ou seja por conta das frustrações com os amigos, que começa muita briguinha também entre os amigos. Então, o mundo vai se tornando pior na adolescência. E aí, somado com pais pessimistas, não pode dar certo. Com aquele pai que, você não sabe fazer nada direito. Você não faz nada direito. Você não sabe fazer nada, você não presta, você não vai dar certo na vida, você só atrapalha. E aí o jovem, que já está perdido, começa a acreditar nisso. Realmente eu não presto. Realmente não vai dar certo. Realmente é melhor desistir. E aí o jovem vai se tornando pessimista, de fato. O pessimismo vai se enraizando nele. Então é necessário assim ter bastante cuidado com essas palavras. Como eu falei, entre vocês também, mas com os filhos. Lógico que os pais vão mandar. Lógico que os pais vão corrigir. Lógico que os pais vão pedir. Mas não façam só isso. Saibam elogiar, aconselhar, ajudar também. Porque eles precisam um pouco disso. E assim, senão os filhos de vocês vão ver vocês só como a mãe que reclama, o pai que manda, o pai que pede um monte de coisa, nada tá bom pro meu pai, eu tento, mas ele não vê o esforço, ou para minha mãe me pede coisa o tempo inteiro. Então assim, eles vão tendo essa visão de vocês. E depois vão tendo essa visão também mais pessimista com eles mesmos. E depois com os outros, e depois da vida e de tudo. Então, igual eu falei, os pais precisam mandar, precisam corrigir, precisam pedir. Mas saibam fazer isso e saibam elogiar. Saibam aconselhar. Não apareçam só para resolver o problema. Apareçam antes do problema, para que eles se aconselhem, para que o problema não chegue. Então, sejam esses pais também. Então, o otimismo é necessário, mais do que necessário na juventude e, sobretudo, nessa relação entre pais e filhos. Senão o jovem, igual eu falei, vai acreditando e se convencendo dessas palavras. E a vida dele vai se tornando um peso enorme. Vai oprimindo ele. E ele se torna pessimista e nada está bom. Como a gente vê em alguns jovens aí, infelizmente. Então os jovens, eles precisam de alguém que acredite neles. Porque, como eu falei, eles estão perdidos. Então eles precisam de alguém que acredite neles, porque eles têm capacidade e muitas qualidades. Então eles precisam de alguém para guiar eles, para que até indique certas qualidades. E é um bom papel dos pais, né? Saber indicar as qualidades. Se aparece um pai nesse momento, se aparece uma mãe nesse momento onde o jovem está perdido, o pai e a mãe ganhou o filho para sempre. Porque aí você ganha o coração do jovem. Ele se vê perdido, ele encontrou ali um apoio. Então, é nessa hora, sobretudo nessa hora, que vocês têm que chegar e com muito otimismo. Otimismo realista. Os filhos de vocês têm problemas, os filhos de vocês têm dificuldades, mas também têm qualidades. Então saibam, primeiro, que o filho de vocês tem salvação e que é possível e que é necessário muito otimismo. Mas também não se enganem nessa relação. O filho de vocês nasceu com pecado original, então eles têm problema. Mas o filho do vizinho também nasceu com pecado original. Porque às vezes a gente olha o filho do outro e fala, nossa, ele é tão bonzinho. Nossa, queria que meu filho fosse assim. Dentro de casa ele não deve ser assim. Pergunta para a mãe dele se ela acha isso. Então, o filho do vizinho também nasceu com pecado original. Então não é uma catástrofe se seu filho não consegue fazer uma coisa direito. Às vezes é só da idade. Então pensar que o filho do outro é perfeito é um problema. E também entra outro problema até grave, que começa a vir muitas comparações. Tá vendo o fulano? Por que você não é igual ao fulano? Por que você não faz igual ao fulano? E aí é a pior coisa para o jovem. Porque ele já se vê muito mal. E aí vê o fulano dando certo. Minha mãe prefere o filho do outro do que eu. Então, é muito difícil para o jovem suportar tudo isso. Então, é importante ter também esse otimismo com eles, otimismo realista, claro, igual eu falei, o filho de vocês tem problemas, tem o pecado original, então tem que reconhecer os problemas e os defeitos dos filhos de vocês, as dificuldades dos filhos de vocês. Eles têm dificuldade, não neguem a realidade. E pode ser até que o filho de vocês tenha
certas dificuldades e problemas que precisam ser reconhecidos, como talvez um problema neurológico, um TDAH, um TOD ou qualquer outro transtorno, um autismo. Então, não neguem a realidade. Até descobrindo isso, esse problema, pode ser melhor e dar mais otimismo para vocês. Então, meu filho não é tão ruim, é só um problema que a gente pode superar. Então, não neguem a realidade. Mas lembrem também que eles têm qualidades. Então, dentro desse realismo, vejam que, apesar de tudo, o filho de vocês tem qualidades. Qualidades que talvez eles não saibam. É impressionante. Você pergunta para um jovem, falando assim, o que você gosta de fazer? Você é bom em quê? Eles não sabem. E às vezes eles são bons em muitas coisas. São hiper inteligentes, mas eles não se acham inteligentes. São hiper talentosos, mas eles não se acham talentosos. Então, às vezes, é papel de vocês também chegar, não, eu vi que você faz isso bem. Continua se dedicando. Você é estudioso, continua assim. Então, indiquem qualidades para os filhos de vocês. E vocês deveriam saber essas qualidades melhor do que ninguém. Porque vocês convivem com eles o tempo inteiro, mais do que qualquer outra pessoa. E também vai ser um apoio para eles, né? Igual eu falei, eles não vão ver os pais só como aqueles pais que brigam, que reclamam. Vão ver os pais também como alguém que está lá para ajudar. Meu pai falou que eu sou bom nisso. E às vezes ele nem se acha tão bom nisso, mas porque o pai falou, ele vai começar a se dedicar nisso. Ou a mãe também. Então, tomem essa responsabilidade também, de saber indicar as qualidades, até um certo caminho para o filho de vocês. Eu vi que você é bom em matemática, continua se dedicando e tal, está indo bem. Saiba que é importante estudar, continue estudando. Apesar de você ser inteligente, é necessário o esforço também. Isso é um papel de uma boa mãe também. Às vezes até outras qualidades, virtudes. Eu vi que você gosta de rezar, continua rezando. Se você quiser um livro, eu posso comprar um livro de piedade para você. Então, vocês podem usar bastante disso para alcançar essa necessária relação com os jovens, né? Com os filhos de vocês. Então, ver essas qualidades dos filhos de vocês e falar essas qualidades. Como São João Bosco diz, né? Os jovens, eles não devem somente ser amados. Eles precisam saber que eles são amados. Por vocês também. Porque às vezes não é tão evidente. Não é só porque é mãe que ela me ama. Às vezes a mãe só briga, então ele vai realmente se convencer que ela não ama. Ou o pai. Então saibam, mostrem para eles também que eles são amados por vocês, que vocês se preocupam com eles, com a vida espiritual deles, com a vida natural deles, e não só colocando comida na mesa, não só pagando a escola, mas também nessas outras coisas da vida. Então tenham esse otimismo na vida, na relação de vocês, na educação dos filhos de vocês. Educar é exigente, claro, mas é necessário, é um dever de vocês. O filho de vocês tem salvação, acreditem nisso. Tenham esse otimismo, que é realista, que é prudente e que é possível. E também a salvação deles passa por vocês, e a de vocês por eles, né? Então, assim, uma grande qualidade do educador, e claro, dos pais, é ser otimista. Porque o otimismo permite enxergar as qualidades. E sempre tem uma qualidade. Eu não sei, não vejo nenhuma qualidade no meu filho. Procura direito, que tem. Nem pergunta para o outro filho ou para a esposa, mas tem. Os filhos de vocês têm qualidades, e muitas. Então, o otimismo também ajuda a ter esperança no progresso e a não desencorajar. Porque, claro, é uma missão difícil e não é uma missão que a gente vê os resultados no outro dia, né? É uma missão que a gente vê o resultado no final, no céu. Ninguém é canonizado em vida. Então, até o fim da vida, tenham esse otimismo e mantenham essa esperança e encorajem o filho de vocês também a serem otimistas. E o otimismo vai nos ajudar a alcançar os bons meios, a usar dos bons meios para essa obra da educação. Que são, né? Porque assim, se ver sozinho nessa obra é meio desesperador. Então, eu não vou conseguir. Mas vocês não estão sozinhos. Então, tenham esse otimismo também. Vocês podem contar com uma igreja e, sobretudo, com a igreja, que é a base da educação. Seja os padres, mas, sobretudo, os sacramentos, que é a graça de Deus. Vejam que a igreja civilizou o mundo e o mundo estava mal. Então, ela pode civilizar os filhos de vocês. Então, confiem também na igreja, vocês não estão sozinhos.
E depois o otimismo vai trazer uma virtude necessária para a vida familiar, que é a caridade. A caridade é necessária para essas relações, para manter esse ambiente tranquilo. Então é necessário saber elogiar. Elogiar é um ato de caridade. Às vezes a caridade está no detalhe, num bom dia. Como é que você está? Como é que foi a escola hoje? Ah, eu vi que você fez isso. Obrigado. Isso são atos de caridade. Pequenos e necessários atos de caridade durante o dia. Outra coisa também que a caridade é necessária é na firmeza. Como eu falei, vocês vão corrigir, vocês vão pedir, vocês vão mandar. Mas façam isso com firmeza em certos momentos. É necessário a firmeza, mas a firmeza implica a caridade. Então tenham essa caridade que vem do otimismo, ou o otimismo que vem da caridade também. Então as crianças não devem ser somente amadas, elas precisam saber que são amadas. Guardem isso também, porque vocês precisam mostrar esse amor, esse verdadeiro amor para os filhos de vocês. E evitem as grosserias. Às vezes as impaciências nos levam a agir com grosserias, mas evitem isso. As palavras grosseiras, as correções grosseiras, porque isso traz um pessimismo que gera uma raiva, que depois gera um ódio, que acaba com uma relação. Então, cuidado com isso também, cuidado com as correções. Saber corrigir também é uma arte que vocês devem aprender, devem aplicar e que é possível, peçam a Deus também essa graça. Então, o que é consolador também, e gravem isso, é como diz um autor de educação católica, ele diz que é verdade que os adolescentes parecem pior do que na realidade o é. Então, os adolescentes eles não são tão ruins assim. Eles só parecem, mas eles não são. Então, sejamos otimistas. Isso é importante. E assim, um exemplo de otimismo para a vida de vocês, assim, imitem nosso Senhor Jesus Cristo. Imitem Deus. Deus foi muito otimista conosco. Se Deus fosse pessimista, Ele não tinha descido do céu. Se Deus fosse pessimista, Ele não tinha nos salvado. Até porque Ele deu tudo. A gente perdeu tudo. Ele poderia ter falado, não tem jeito. Eu tentei, já era. Não, Ele foi otimista. Eu vou salvar essas almas. E Ele foi otimista na cruz. Mesmo sabendo que as pessoas pecariam depois, falou, não, mas é possível que essas pessoas se salvem. Eu quero que essas pessoas se salvem. Então, nosso Senhor também é o nosso exemplo de otimismo. Então, imitem nosso Senhor nessa virtude necessária para a vida familiar. Então, procuremos agir como Deus. Sejamos otimistas. Deus não desistiu e não desiste da gente. Não desistam da família de vocês, não desistam do casamento de vocês, não desistam dos filhos de vocês. Então, sejamos famílias verdadeiramente otimistas, porque tem tudo para dar errado e por isso mesmo pode dar muito certo. Então, a gente acaba por aqui. É isso que eu desejo para vocês, que vocês sejam otimistas e peçam isso para Deus também. Então, vamos rezar para poder comer.